Breaking news! Nossos colegas Bruno Cassucci, Caê Mota e Eric Faria acabam de publicar que Fernando Diniz, a gente sabia que nessa semana o nome do treinador interino vai ser anunciado pela CBF num comunicado, e os colegas Bruno Cassucci, Caê Mota e Eric Faria chegam ao nome do treinador, Fernando Diniz. Isso. A gente já vinha informando que a CBF não iria tirar nenhum profissional de clube brasileiro, e a informação dos colegas é que ele vai acumular o Fluminense com a interinidade dele na seleção até a chegada de Carlo Ancelotti. Furaço, hein? De Bruno Cassucci, Caê Mota e Eric Faria. Mudou até meu humor pro futebol. Voltei até a gostar do futebol a partir de agora. Você estava desgostosa com as escolhas. Nossa! Não, as escolhas não. Eu achei a escolha ótima, gente. Isso não estava desgostosa, não. A escolha é ótima. A forma como foi feita a escolha eu achei horrível. Somado com aquele amistoso horroroso também, que não tinha acontecido. Mas eu gostei dessa ideia aí. Cara, algumas perguntas. Várias, né? Primeiro, furaço dos colegas. Porque... Eu tô muito surpreendido. Eu também. Contaram uma coisa que ninguém nem vinha especulando. Nem de longe. A gente só sabia que seria anunciado um treinador interino, mas nem de longe a gente sabia o nome. Furaço dos colegas. O que me surpreende nessa informação? A CBF havia descartado o Diniz para ser técnico, entendendo que ele não teria respaldo caso o Brasil perdesse 2 jogos. Alguém com o currículo dele, eles não iam aguentar a porrada. A situação segue inalterada. Sim. Se ele perde 2 jogos de eliminatórias, a situação que a CBF temia segue inalterada. O que eu informei no fim de semana é que tentaram, antes do interino, que eu não sabia quem era, os amigos revelaram, 2 nomes indicados pelo Ancelotti. Não puderam ser contratados. O Ancelotti havia dado ok para o Ramon seguir como interino até a chegada dele. Só que os maus resultados se reuniram com os jogadores antes de Senegal, os jogadores falaram para o Edinaldo, não, a gente segura a onda, pode confiar. E aí perdeu de Senegal, o presidente mudou de ideia. Vou anunciar um técnico. Então, assim, foi do jogo de Senegal até hoje que rolou a negociação, até a informação dos colegas aqui de Fernando Diniz. Que, por aquilo que eu já sabia, eu não consegui ler a matéria que eu estou no ar, o interino segue na comissão do Ancelotti, quando ele chegar em junho. A ideia sempre foi essa. Só quando o Ancelotti chegar. Em junho ou antes disso. Que, assim, para ter o interino, era ponto pacífico que ele seguiria. Furaço, um nome que ninguém vinha especulando para ser esse nome. Nossa, escalou. E o GE traz em primeira mão formação do Bruno Cassucci, Caê Mota e Eric Faria. Furaço. Porque todo mundo, né, nós que tratávamos o Diniz como um técnico, assim, ele é um técnico, se for ele vai ser o técnico mesmo, não o interino, né? A gente viu o Diniz para ser o técnico a escolha mesmo, mas... O pior momento do Fluminense na temporada, no momento que ele está sendo muito questionado. Imagina a torcida do Fluminense nesse momento. É isso que eu ia falar. A matéria, né, ela diz que se aproxima, né? A gente sabe que a CBF, já foi divulgado, que a CBF faria o anúncio nessa semana. A gente não sabia o nome. Eu acho até relevante o que o Martim está falando, porque, assim, eu acho que o Diniz, né, ele encontrou o tamanho dele, o espaço que ele tem no futebol brasileiro. E, assim... Para ele entender, isso não está concreto, né? Mas para ele entender que ele pode ser um interino, trabalhando numa equipe, o do Fluminense, sendo cobrado num momento difícil, no momento que o Fluminense está mais sendo cobrado em relação a isso, a desempenho, a resultado. Cara, Lembrei do Muricy. Muricy era treinador, né? E não foi chamado para ser interino, mas ele treinava o Fluminense. Sim. 2002, quando ele foi 2010. questionado. Mas ele seria o treinador. Ele seria o treinador e não quis. Ele não quis porque ele queria que a CBF falasse com o Fluminense. E a conversa na hora foi tipo, não, resolve você. Vocês acham um bom nome para ser o interino? Eu já escrevi uma coluna dizendo que o Fernando Diniz faria bem a seleção brasileira. Eu sou obrigado a... Mas ele não vai ter um... Seria bom se ele tivesse um trabalho a longo prazo, né? Que quem fica na comissão do Ancelotti, pós-26, assume a CBF, assume a seleção, cara. Se der tudo certo. Tá preparando o cara para daqui tudo certo na Copa, né? Claro. Porque, né, a nossa tradição é de terra arrasada. Assim, você tá preparando... roupeiro. Claro, no plano, né, gente? É natural supor. Tudo isso eu estou supondo. Eu estou lendo aqui no ar a matéria. Dúvidas. Pensa,
Se ele fica na comissão, que isso eu posso te assegurar, o plano é continuidade, ou seja, o interino fica na comissão. Eu não sabia que era o Diniz, que vem com o Ancelotti. Aí ele seria um auxiliar do Ancelotti, é isso? Claro, disputa a Copa com o Ancelotti. Natural que o Diniz fique pós-26 na seleção. Porque precisa preparando alguém para assumir o time. Mas isso aí o Diniz teria que aceitar, né? Isso. Mas se ele vai ser um interino, esse plano já está na mesa, Paulo. Para ele ser interino, depois ele ser auxiliar do Ancelotti? Não, ele vai ser interino. Chega o Ancelotti, ele vira auxiliar do Ancelotti. É isso que eu tô falando. Ah, sim, bom. É isso que eu tô falando. O que eu sabia antes dessa matéria é que era ponto pacífico de que o interino teria de estar na comissão do Ancelotti. Eu acho, não sei não, André. Ele ser auxiliar depois do Ancelotti, eu acho muito difícil. Por quê? Porque ele precisa ter alguém do futebol brasileiro na comissão auxiliar do treinador mais vitorioso do futebol mundial? Sei não. Passou uma temporada ali. Não, eu não estou dizendo nem que é demérito, eu estou dizendo... E para uma Copa do Mundo e assumir a seleção em 26? Já conseguiu. Pô. Não, eu estou surpreso. Não, se esse plano tivesse sido... Um dos autores da matéria, o Caê Mota, a gente está tentando colocar ele aqui no ar. Seria bom mesmo. O Caê vai poder responder a essas perguntas. Caraca. Eu estou especulando aqui que ele fica na comissão. O programa mudou muito agora, hein? Estou especulando. Explodiu aqui agora. O que a gente estava falando aqui? Obrigada por essa notícia! No sábado, eu publiquei no GE que era ponto pacífico, me dito pela CBF, que o interino ia ficar na comissão do Ancelotti. Eu não sabia quem era o técnico, o Caê e o Eric Faria e o Bruno que descobriram. Então, assim, eu só tô ligando o Léo com o Creu, que ele fica na comissão do Ancelotti, entendeu? Posso puxar para um outro lado aqui? Claro. Dar um exemplo, Fluminense. Eu só tô pensando no Fluminense. O Fluminense sabe que ele vai ser o interino. Eu não sei responder essas perguntas. É uma curiosidade. Eu tô sabendo agora que os E aí os Fluminense já tá sabendo num momento ruim e ainda vou ter que dividir meu treinador com a preocupação da seleção. Peraí. E depois ainda vou perdê-lo para ir para a seleção como auxiliar. Agora, eu tô surpreso é você achar que é demérito ser auxiliar do Ancelotti na seleção. Eu acho um prêmio. O tamanho de ser interino agora, eu não estou falando disso. Eu estou falando para ser depois. Sim. Porque eu acho que o Diniz já chegou... Tanto que a gente chegou várias vezes aqui falando que... A gente tratava ele como treinador. De grande... Eu sempre achei que faltava um certo tamanho para ele assumir a seleção. Eu também achava. Mas eu acho que ser auxiliar do Ancelotti pro Diniz está espetacular, cara. Espetacular, eu não acho demérito, não. Espetacular. Não sei se a palavra é demérito ou não, mas eu acho que... Espetacular. Seria muito melhor diminui um pouquinho o que ele já conquistou. Se esse anúncio tivesse ocorrido em janeiro, certo? Claro. Não tirava o técnico do Fluminense durante o ano. Agora já mudou a manchete, Seleção brasileira, CBF se acerta com o Fluminense. Olha aí. E Diniz será o treinador interino. Atualizado a 15 segundos. Olha. E até com o Fluminense já, Ana. Por isso que o Caê não tá entrando, ele tá batendo a nota. Tá batendo a nota. Liga pro Caê, deixa eu mandar uma mensagem pro Caê aqui, pelo amor de Deus. Vamos fazer uma chamada de vídeo aqui com ele. Agora tem muitas perguntas para serem respondidas. Né? Vamos esperar o Caê. Vamos esperar o Caê. Vocês estão fazendo perguntas e a gente não sabe responder. Por exemplo, Fernando Diniz, a sua convocação, você vai ligar pro Ancelotti antes? Não. Vai ser sua? Não, isso eu posso te assegurar. Eu quero ligar pro Fluminense. Calma, Martim. Não, tem dúvida. Não, mas isso aqui, algumas dúvidas elas já estão solucionadas antes mesmo do nome. A CBF não vai anunciar que o Ancelotti está contratado. Não, mas nem o Ancelotti. Mas então, a gente está tratando como um auxiliar do Ancelotti, um futuro auxiliar do Ancelotti. A gente imprensa, você pode perguntar o que você quiser. A CBF, isso a gente tem informado há muito tempo. Em nenhum momento a CBF vai comunicar que o Ancelotti está contratado. Quem está comunicando isso são jornalistas que ouviram da CBF que para ela, a CBF, o Ancelotti está contratado. Então. Só que ela não vai falar isso publicamente. Mas ela não vai admitir. Não, tudo bem. Nem vai admitir. Então, esse treinador, ele chega, em tese, com total autonomia. E acho que ele o terá. Porque o Ancelotti não vai poder, na véspera de um Real Madrid e Liverpool, debater com o Diniz sobre, pô, o Rony, hein? Será que o Rony aí... Ou então, não convoca o Vinícius, porque ele vai tocar o trabalho dele. League, lá na semana, perto do jogo da seleção. Vai ser uma relação esquizofrênica, porque você tem um técnico contratado, para a CBF contratado, segundo a CBF contratado, com tudo certo, tudo acertado, para a CBF. Tratado como interino. Não, o Ancelotti. Não, tô falando... O Ancelotti para a CBF está contratado. Gente, foco, o Ancelotti para a CBF está contratado. Contratado, para a CBF. Pronto. Para a CBF, tá? Para contratado. Para fora não. Então. Nem a CBF, nem a Ancelotti vão divulgar isso. Pelo contrário, vão até negar se perguntados. Tá, mas eles consideram que está fechado. A CBF, nunca ninguém ouviu do Ancelotti. A CBF. Então, assim, o trabalho do Fernando Diniz é para preparar um time para o Ancelotti assumir. E não passar vergonha nas eliminatórias. Exato, é um trabalho de continuidade. Já dá para ter eliminatória semana que vem? Sim. Então a pergunta se o Ancelotti vai participar de alguma maneira do processo não é descabida.
Não, o Ancelotti ele vai indicar a gente. Ele está observando, por exemplo, os jogadores que estão na Europa. Ele não por isso que não dá para dizer que ele está desconectado. Não, totalmente não, é impossível. Mas assim, ele é técnico do Real Madrid, gente. Gente, exato. É impossível. É muito comum na Europa. É muito comum na Europa. Muito comum. Um treinador terminar uma temporada num clube e já está contratado por outro. Sim, o Pep Guardiola estava contratado pelo Manchester City no meio do ano do Bayern. Tal. E quanto a isso... Caimota já está ao vivo. Ele vai saber responder. Parabéns! Já escreveu ainda bem, Caio, ainda bem. Pronto, Caimota, graças a Deus você perdeu. Vamos por ordem das dúvidas que a gente tem aqui. Qual é a primeira que surgiu? A primeira é o que eu tenho muito. Se o Diniz... Boa tarde, Caio. Deixa ele resumir primeiro o que ele apurou. Caimota, por favor, um resumo do que você, Bruno Cassucci e Eric Faria apuraram e publicaram no GE. Bem-vindo. Fala, André. Fala, Ana, Martim, Paulinho. Pois é, primeiro compartilhar com os amigos aí, Bruno Cassucci, Eric Faria. Marcelo Braga também teve uma colaboração muito importante no processo de apuração. Então, por justiça, eu estou aqui representando todos eles. A gente estava nessa correria aí na última semana, desde que a gente sabia que, como você mesmo informou, que o Edinaldo iria anunciar o interino nos próximos dias. A gente ficava naquela angústia até de que não é possível que não vai vazar. A gente está habituado aí no noticiário do Hard News e descobrimos hoje, confirmamos hoje já uma apuração que a gente já vinha trazendo nos últimos dias de que Fernando Diniz será, sim, esse técnico interino da seleção, um contrato que ainda vai ser definido se será de 6 meses ou de 1 ano, que tudo depende de como vai ser a condução com o Ancelotti. E a CBF fez o processo inverso do que foi lá atrás, em 2010, curiosamente, eu cobri o Fluminense, acompanhei bem de perto aquela ocasião, a reunião do Ricardo Teixeira com o Muricy Ramalho. A CBF foi no Muricy para depois ir no Fluminense. Na época, o Orcades não liberou o Muricy optou por cumprir seu contrato. Dessa vez, não, a CBF foi falar com o Fluminense, foi falar com o Mário Bittencourt para saber de uma liberação. O Mário, como tem falado publicamente há um bom tempo, disse que não liberaria somente pela multa, uma multa que é cerca de 10 milhões de reais, mas a CBF, até para não prejudicar o Fluminense, buscou um entendimento, buscou um consenso e combinou com o Fluminense que o Diniz vai conciliar Fluminense e Seleção Brasileira. De que maneira? Ele segue normalmente o dia a dia dele no Fluminense, ele se apresenta tal qual um jogador da seleção nas datas FIFA, e aí vai comandar a equipe e retorna para o Fluminense. O Fluminense pontuou e ponderou muito uma preocupação com o mata-mata da Libertadores, mas como não são datas conflitantes nesse cenário, tudo ficou definido de que dá para conciliar sim, mas nesse formato, sem que o Diniz cumpra horário ou tenha uma rotina semanal na CBF, não, ele segue a sua vida normal no Fluminense, faz a convocação na data FIFA, assim como os jogadores saem dos clubes, assim como o Rodrigo Lasmar sai do Atlético Mineiro, é um médico, a CBF vai para a seleção, vai ser assim também com o Diniz nesse processo. Algumas dúvidas que eu ouvi, estava aqui acompanhando também, que ainda não foram respondidas, como, por exemplo, se o Diniz tem 100% de certeza que continua ou não com o Ancelotti, até porque o Diniz tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024, e também há uma incógnita aí da questão da seleção olímpica, que a gente ainda vai descobrir no decorrer do dia, no decorrer da semana. Foi tudo muito rápido aqui, a gente se preocupou muito em colocar a informação no ar. Não dá para ele fazer as duas coisas. Mas, como? Mas não, sim. Não dá. Não tem. Não dá. Vamos ligar os pontos. Eu não sabia do Diniz furaço dos amigos. Mas eu publiquei no sábado, e o nome já estava encaminhado, os amigos agora dão o nome, eu não sabia, não tinha a menor ideia de qual era o nome. Mas me asseguraram na CBF que era essencial, acordado com o Ancelotti, que o interino seguisse o trabalho com o Ancelotti. Então, assim, embora eu não tenha essa informação hoje, estou supondo que o plano é que o Diniz siga o trabalho com o Ancelotti. De auxiliar. De auxiliar. Eu acho que não dá para ele fazer as duas Porque, coisas. assim, tentaram, antes do Diniz, 2 nomes. Quem? Indicados pelo Ancelotti. Tentaram um ex-jogador brasileiro, que não pôde ser contratado por questões da vida pessoal dele, e um profissional europeu. Eles não puderam ser contratados. Estavam trabalhando, então, com a ideia do Ramon seguir. Os resultados foram muito ruins, desistiram do Ramon. Prometeram um nome de impacto. Diniz é um nome de impacto. Caramba. Nome de muito impacto. Não se discute. Mas que em todas as conversas com o Ancelotti, pelo que eu sei, o ponto pacífico era de que deveria ser um trabalho de continuidade, entendeu? De quando ele chegar, que o interino vai se juntar à comissão e vai trazer essa bagagem de quase 1 ano,
que ele terá à frente da seleção se o Ancelotti só vier em junho mesmo. O que, aliás, eu acho acertado. Não faz sentido o interino trabalhar de um jeito completamente diferente e depois você recomeçar um trabalho. É isso que eu